Fala galera que assiste o canal do Liseus. Finalizando aqui, né, a série de vídeos sobre o Mundial, nós tivemos aqui a ideia de fazer a seleção somente dos times brasileiros no Mundial. E vamos começar agora pelo goleiro, né, que eu acredito que seja pouco tempo. Que eu coloquei Rossi, John e o Fábio. E pra você, qual dos três seria o melhor? Bom, na minha opinião, o Fábio foi o melhor goleiro não só dos times brasileiros, mas da Copa do Mundo de clubes inteira. Para mim, o meu voto é o Fábio. Para mim também é pouco tempo. O Fluminense não teria chegado longe se não fosse o Fábio. E apesar de outros goleiros do time brasileiro também sempre ter se destacado, mas é Fábio. Não é uma surpresa, né, o Fábio tá defendendo esse tanto, porque há muito tempo já que ele tá nesse nível, né? Mas pela idade, a surpresa é a idade, né? Essa idade toda pegando muito e merece, com certeza, ser o melhor goleiro dessa Copa aí, na disputa com o Bono. Então eu vou de Fábio também. Vou de Fabão, mas também acho que o Donnarumma jogou bem. Bono, Donnarumma e Fabão. Afinal, manchou o Mundial todo do Donnarumma. É, Porque o Donnarumma ele fez um Mundial bom, velho. Mas o Ele Mundial jogou foi contra a foda. Madrid, jogou bem. E também ele quebrou a perna do cara, né? Aí é foda. Ele fez o pé do... A vontade tá tanta que ele... Agora, prosseguindo, vamos para a lateral direita. o Rossi não foi mal não. Foi Não, o não. Rossi foi bem, o John foi bem. Ele jogou contra o Bayern, ele e o não Fábio jogou muito foi bem, não. top de Contra linha. quem? Contra o Bayern. Ele falhou. Ele não jogou bem. Pra mim foi, ó, Foi falha? o Everton foi mal. Foi muito no canto, mano. O Everton foi Mas mal, não, o mas foi Rossi muito foi bom. bem. mãos. Hã? Ó, o Everton foi mal, o Rossi foi bem. O Everton foi mal. John foi muito bem e o Fábio O Rossi foi padrão, não vou dizer nem que ele foi bem, foi padrão. É que nem o Flamengo no Mundial, pra mim ele foi ok. A campanha do Fluminense foi acima do esperado, a do Flamengo foi ok. A do Botafogo foi mais ou menos, só ganhou do português. Não, o do Palmeiras pra Botafogo foi boa porque ninguém esperava que ele fosse nem passar do grupo. Cravou a surpresa mundial aí, o Hélio. Só O Hélio não, o André só não. o André Fusão. que acreditou. Fluminense e Inter. Enfim, né? Primeiro voto pro Fábio, do gol. Agora nós vamos para a lateral direita, que eu coloquei na disputa Samuel Xavier, Vitinho e Giai. Pra você, Hélio, qual dos três? Bom, na minha opinião, mais uma vez do Fluminense, o Samuel Xavier, que jogou aquela partida contra o Al Hilal, ele jogou muito. E na Copa inteira, aquela partida contra o Borussia também jogou bem. Eu acredito que vai ser ele mesmo, na minha opinião. Pra mim também Samuel Xavier. Inclusive eu acho que o Fluminense sentiu muita falta dele. Quando, eu não sei se ele estava lesionado, suspenso, mas o Fluminense sentiu a falta dele na partida ali contra o Chelsea. A experiência dele conta muito nessas horas e eu acho que Deu pra ver claramente naquela partida que o Pedro Neto usou o Guga. Ele não só humilhou não, ele usou o Guga. e o Vitinho e o Giai pra mim fizeram um Mundial assim bem padrão. Não vi destaque nos dois não. Aquela partida contra o Chelsea já foi muito bom. Quem? Já contra o Chelsea. Foi do lado dele que saiu dois gols do Chelsea. Foi. Eu vou de Samuel Xavier também, jogou demais nessa competição, briga para melhor lateral também na competição aí. Jogou muito, todas as partidas que ele jogou demais. E volta com a moral danada pro futebol brasileiro aí, né? Para ser os melhores da posição. Acho que o Vitinho jogou bem também. Mas vou de Samuel também. Então, lateral direito da seleção é o Samuel Xavier. Agora nós vamos pro zagueiro do lado direito, onde eu coloquei Thiago Silva, Gustavo Gomes e o Danilo. E pra você, Hélio, qual dos três? Essa daí eu acho difícil, viu? Que eu acho que o Gustavo Gomes jogou bem. Eu sei que vai ganhar o Thiago Silva, mas eu vou votar no Gomes pra Gustavo dar- Gomes, pra ele não perder de zero. Porque eu acho que ele jogou bem também. Acho que os três zagueiros fizeram um bom Mundial, mas o Thiago Silva foi diferencial também no Fluminense, a experiência dele, a liderança dele ajudou demais ao Fluminense ir longe. O Gomes e o Danilo também fizeram bons mundiais. O Danilo não foi titular contra o Bayern de Munique, eu não entendi porquê. Talvez ele pudesse ter feito ali a diferença, né? A experiência também. Mas o Mundial do Thiago Silva é irretocável, até que ele ficou até na seleção da competição. Aí o Danilo, quando precisou dele no jogo lá contra o Chelsea, ele jogou muito. Demais, pegou até também. Dedo do Felipe Luiz, né? Foi dedo do Felipe Luiz aquela vez. Botou muita experiência naquele jogo ali. Eu vou de Thiago Silva, né? Que não tem como, pra mim foi o melhor zagueiro da competição. Mesmo apesar da idade, ele ainda joga demais. Também acho que o Danilo jogou muito.
contra o Chelsea. Mas o Thiago Silva foi um dos melhores zagueiros da competição, da Copa. Thiago Silva. Então, o zagueiro do lado direito da nossa seleção vai ser o Thiago Silva. E agora nós vamos para a zaga do lado esquerdo, né? Onde temos o Freitas, Léo Pereira e o Alexander Barbosa. E para você, qual os três? Desses aí, eu acredito que o Barbosa é o melhor desses três. Principalmente por causa daquela partida contra o PSG. Aquela partida ali acabou. Eu acho que eu nunca vi um zagueiro do futebol brasileiro fazer uma atuação igual ele fez contra o PSG. Foi um Pra mim, assim, foi acima do pra comum. mim, a melhor partida de um time brasileiro no Mundial foi o PSG, o Botafogo contra o PSG. E pra mim, o melhor zagueiro daquela partida foi o Barbosa. Vou votar nele. Os três fizeram um grande mundial também. O Léo Pereira jogou bem, o Freitas surpreendeu o Fluminense, principalmente quando o Fluminense começou a usar três zagueiros, ele se destacou junto com o Ignacio também, não foi só o Thiago Silva, né? Mas eu acho que o Barbosa fez um mundial também muito bom. Vi até alguns números, parece que ele foi o defensor com mais ações defensivas, alguma coisa nesse sentido. No mundial mesmo jogando só 4 partidas, né? Então eu vou de Barbosa. Eu também vou de Barbosa aí. O Freitas jogou muito, só que pra mim o Ignacio jogou mais que ele ainda. O Ignacio pra mim foi monstruoso ali, surpreendeu muito, mas como no encaixe tem que ser o Freitas, né? Mas o Barbosa jogou muito mesmo, parece. O Ignacio jogou muito mesmo. O Léo Pereira, acho que contra o Chelsea, foi a melhor partida dele. Do Flamengo inteiro. Foi o melhor jogo do Flamengo. Foi o melhor jogo de qualquer time. Mas o Barbosa, porque o Botafogo sobreviveu, acho que principalmente pela defesa, mais do que pelo ataque. Só se defendeu. E o melhor zagueiro é o Barbosa do time. Então, o zagueiro esquerdo, por unanimidade, né? Alexander Barbosa. E agora nós vamos para a disputa do lateral esquerdo, que eu coloquei Ayrton Lucas, Alex Telles e Piquerez. Eu acredito que é uma disputa bem equilibrada. Os três jogaram bem. E pra você, qual você? Dessas disputas até agora é de mais baixo nível que eu acho, sobre os laterais esquerdos. Eu não acho que nenhum surpreendeu muita coisa não, eu vou votar no Piquerez. Por causa da campanha do que o Palmeiras foi melhor do que os outros. Sem contar também que o Palmeiras sentiu a falta dele contra o Chelsea, né? Ele estava suspenso. Eu acho que caberia nessa discussão o René também. Surpreendeu, fez um ótimo mundial, foi muito O René seguro. jogou bem mesmo. E desses três aí, pela partida que o Flamengo fez contra o Chelsea, eu gostei muito do Ayrton Lucas, da participação dele, foi uma válvula de escape interessante no jogo. O Alex Telles, eu esperava mais dele, porque eu acho o Alex Telles um grande lateral esquerdo, inclusive é um dos principais jogadores desse Botafogo, aparece muito para finalizar, mas o vou de Ayrton Lucas. O Piquerez, eu acho que até que ele foi suspenso também, né? Não jogou contra o Chelsea. Fez falta, mas eu vou de Ayrton Lucas. Eu vou de Piquerez mesmo, mas porque eu acho mais jogador mesmo, porque eu tô com ele, eu não acho que nenhum dos três fez uma campanha boa assim no Mundial não. Foi só o básico ali mesmo. E o Piquerez pra mim é mais jogador, então eu vou nele. Eu acho que o Piquerez é o melhor aí, mas eu esperava mais dele. Acho que o Alex Telles foi ok, e o Ayrton Lucas, principalmente porque pelo que ele vinha jogando, eu acho que foi o maior rendimento aí dos três, Ayrton Lucas. Vai desempatar. Meu voto, apesar do Ayrton Lucas ter feito um bom mundial, eu gostei muito da partida dele contra o Chelsea, contra o Esperance, e eu gostei muito quando ele entrou contra o Bayern de Munique, ele jogou bem. Mas eu acho que o Piquerez ele é mais fundamental para o Palmeiras do que o Ayrton Lucas para o Flamengo. Até porque o Ayrton Lucas não é nem titular, né? Mas eu coloquei na disputa porque ele jogou mais do que o próprio Alexandre nesse Mundial. Então meu voto vai ser do Piquerez. Agora nós vamos começar pelo meio de campo, pelo primeiro volante, onde eu coloquei o Pulgar, do Flamengo, o Hércules, do Fluminense, e o Gregory, do Botafogo. Eu acredito que os três fizeram um bom Mundial, né? E pra você, qual os três? Eu vou votar no Hércules, aquela parte, novamente, a campanha do Fluminense foi muito boa. E também fica meio redundante colocar só os jogadores do Fluminense, mas eu acredito que desses aí, o Hércules foi o que se saiu melhor.
aquele gol que ele fez também foi fundamental pro Fluminense. Eu acredito que desses aí é o melhor. Nas duas partidas, né, pra falar a verdade. Sim. Os dois gols fundamental. Que é o Al-Hilal e o United de Milão. Eu acho também que os três fizeram um bom Mundial. O Hércules, o meu ponto é que ele não foi titular. Eu acho que só foi titular contra o Chelsea. Nas outras ele vinha entrando. Ele foi titular. Na verdade, no início, quando ele usava 3 meias, ele era titular, mas depois que o Fluminense começou a jogar com 3 zagueiros, Ele foi adaptar e tirou. ele botou o Bernal. E aí eu acho que ele jogou muito bem, mas eu acho que o Gregory foi muito diferente também. O Botafogo se destacou pela parte defensiva, muito por conta dele, junto com os zagueiros. Eu gostei muito da partida dele contra o PSG, foi realmente um cão de guarda ali, jogou junto com o Alan, né, e o Marlon Freitas, e fez uma partida irretocável. Por isso eu vou com ele, né. O meu critério é a questão de quantidade de vezes que jogou o Mundial, e o Hércules eu acho que ele, entrando nas partidas, se destacou mais do que quando ele entrou de titular. Eu vou de Gregory. Eu vou de Hércules porque, por causa da decisão mesmo, ele entrou em jogo lá importante, igual contra o Al-Hilal, no mata-mata, meteu gol, aí chegou no jogo contra a Inter também, jogou 1x0, um sufoco danado da Inter em cima, e ele pegou e matou o jogo no 2x0 também, então vou de Hércules, importante demais para o Fluminense. Acho que o Hércules foi decisivo. O Gregory, né? Isso. Foi muito bem também contra o PSG, principalmente, mas eu vou de Pulgar, apesar do último jogo contra o Bayern, que não foi um bom jogo. Quebrou o pé também. Eu acho que, tipo assim, o Pulgar, ele não aparece tanto, mas quando ele vai muito bem, O Flamengo vai muito bem. isso, tipo, ele faz o Flamengo funcionar Engrenagem do Flamengo. sem aparecer. E eu acho que ele foi fundamental na fase de grupos, ele foi muito bem, muito Pulgar. Então, com o final da votação, o primeiro volante da nossa seleção vai ser o Hércules, né? Agora, continuando na nossa disputa, vamos para o segundo volante, onde eu coloquei o Richard Rios, o Martinelli do Fluminense e o Jorginho. E também vamos colocar a menção rosa para o Marlon Freitas, que fez um gol mundial, né? Foi fundamental para o Botafogo. E para você, Hélio, qual dos três jogou mais? Na minha opinião, desses aí é uma disputa muito difícil, mas o Richard Rios, aquela fase de grupo dele foi impecável para mim. Destruiu ali no meio de campo do Palmeiras, e para mim o melhor jogador do Palmeiras na competição. Eu vou de Martinelli. Eu acho que o Richard Rios fez um ótimo Mundial também. O Jorginho também chegando no Flamengo, chegou pegando a camisa ali, tomando de conta do meio de campo. Mas eu vou de Martinelli, porque eu acho que ele foi... Assim, o Fluminense todo foi acima do esperado, mas ele foi um dos jogadores que mais colaborou com isso, não só pelo gol que ele fez contra o Al-Hilal, mas a participação dele foi fundamental para essa campanha do Fluminense aí, deu uma consistência defensiva, ajudava na armação do time, principalmente quando o Arias ficava sobrecarregado. Eu via muito ele e o Hércules chegando para ajudar, então eu vou de Martinelli. Acho que ele sai desse Mundial muito maior do que quando ele chegou no Mundial, assim como os outros também, mas para mim ele teve O Martinelli, ele já era bom jogador, né? Ele é considerado bom jogador no futebol brasileiro e tudo, mas com essa campanha dele aí no Mundial, aí, ele foi para outro patamar para mim. Jogou demais mesmo. Entre esses aí eu fico com o Martinelli também. Eu acho que ele foi crucial ali pro Fluminense, motorzinho mesmo no meio de campo. E se eu não me engano, contra o último jogo, eu acho que ele não jogou contra o Chelsea, né? Não, jogou na taça suspensa. Fez muita falta naquele meio de campo ali. Inclusive o próprio Hércules entrou. Sim, eu vou de Martinelli. Eu acho que o Richard Rios jogou muito, mas eu acho que ele ainda errou muito também. Eu concordo. Jogando bem, mas ele também tinha muitos erros. se apresenta muito pro jogo, o cara foi mais suscetível. O jogo aí, contra o Inter Miami também não... O Martinelli se superou, mas como ele já tem 3 votos, todo mundo votou. Você foi de Rios. Eu vou votar no Jorginho porque não é nem pelo destaque, é porque ele errou pouco. Não errou. Não errou o Jorginho, foi absurdo os números dele. Se o Flamengo tivesse ido mais longe no Mundial, ele teria sido talvez escolhido. Ele claramente não é o jogador mais importante do time, mas eu achei que foi muito redondinho assim, o jogo dele. Vou votar nele por isso. Então, com a finalização dos votos, o Martinelli vai ser o nosso segundo volante da seleção.
E agora nós vamos para o armador, que eu acredito que foi uma disputa bem difícil de colocar aqui jogadores, né? Mas eu coloquei o Arrascaeta, o Nonato e o Maurício do Palmeiras. Para você, Hélio, qual dos três foi melhor? É uma disputa difícil. Fala, Hélio. É uma disputa difícil, velho. Fala, Hélio. Pra mim, desses aí, apesar de eu... Fala, Hélio. Vou botar no camisa 10 do Flamengo. Arrascaeta. É fã. Ai, meu Deus. Vou botar no Arrascaeta. Apesar de eu ter achado que contra o Bayern não jogou bem. Eu acho que é só eu que vou votar do contra, porque pra mim o Arrascaeta não jogou merda nenhuma. Nada. Não. Ele, pra mim, ele não devia nem estar nessa disputa. Não, Nem nessa disputa ele devia estar. eu vou de Arrascaeta, mas pra mim, o Arrascaeta fez um mundial abaixo do que eu esperava. Concordo. Ele não jogou bem contra o Chelsea, tanto é que quando ele saiu do time, o Flamengo estava Jogou. bem, melhorou ainda mais. Contra o Bayern, quando ele saiu também, o time deu uma melhorada, mas contra o Bayern ele ainda se apresentou e rendeu alguma coisa. Pra mim é o que fica Ele marcado. jogou contra o Esperance, não me lembro se ele jogou contra o Los Angeles, Jogou. mas o Nonato era reserva e o Maurício pra mim não se destacou, uma vez ou outra aqui aparecia, Pra mim, mas uma disputa pra mim bem dos fraca. três é a Arrasca, É mas fraco, né? eu também considero, pra mim foi a disputa mais abaixo de todos. Até porque o time brasileiro não foi o armador que se destacou em nenhum dos times. Aquela partida dele contra o Chelsea pra mim fica marcada. Sair, logo em seguida o Bruno Henrique faz o gol. Mas ele não tava mal no jogo não, só que o time melhorou quando ele saiu. Eu discordo um pouco da galera aí, eu vou de Nonato, tranquilo. Pra mim o Arrascaeta não foi essas coisas não. Fez só o básico ali, no jogo pequeno ele apareceu. Contra o Chelsea ele sumiu, saiu, o time melhorou no seguinte quando ele saiu. Contra o Bayern não jogou nada, entregou um gol lá, saiu e o time melhorou também. Então eu não vejo motivo para votar nele. Apesar de ser craque, o futebol brasileiro é um dos melhores meios do futebol brasileiro. Mas o Nonato pra mim jogou demais. Quando precisou ali, ele não era reserva não, tá? Ele é titular. É titular. E jogou muito, fez gol inclusive. Ninguém nem esperava que o Nonato fosse aparecer Ele foi fazendo titular gol. em todas as partidas. Todas as partidas titular. É titular. Titular. Todas? Ou era Martinelli, Hércules e ele, ou era ele, o Martinelli e o Bernal. Com o Ares e o Cano na frente. Jogou bem e se entregou bastante fisicamente. Ele mais o Martinelli ali, eles se entregaram muito, tanto que ele saiu do jogo esgotado mesmo nos últimos, então eu vou de Nonato. Eu tava secando o Flusão contra o Borussia, né? Que é rival, né? Tem que ter desse jeito, né? Mas aquela partida ali, absurdo do Donato. Né? Nossa, ele jogou demais. Ué, doido contra o Borussia foi sinistro. Eu acho que o Arrascaeta foi abaixo do que ele entrega. Mas mesmo assim ele entregou muito contra o Los Angeles e contra o Esperance, né? São os jogos menos difíceis. Contra o Los Angeles ele meteu um monte de bola na trave lá, duas eu acho. Mas eu acho que o Nonato se superou, velho. O Nonato na Copa foi melhor que o Arrasca. Então sobrou pra mim o desempate, né? E pra mim, pra ser bem sincero, eu sou flamenguista, amo muito a Arrascaeta, mas o Nonato jogou mais. Como eu falei que contra o Borussia ele foi sinistro, e nas outras partidas também. Ele que fez o gol que foi o gol que ajudou o Fluminense a reagir contra o Sam. E ele jogou muito bem também contra a própria Inter e o Al-Hilal. Então aqui eu acho que fica fácil. E com o Nonato, com a votação do Nonato, o meio campo todinho do Fluminense é o meio campo da nossa seleção, né? Nonato, Martinelli E é. e Hermes. Os caras foram bem mesmo, cara. Surpreendeu. Continuando na disputa da nossa seleção, né? Nós vamos agora para a ponta direita, que eu acho que é o destaque do ataque de cada um, praticamente. Que no time do Palmeiras é o Estevão, tem o Gerson do Flamengo e o Ares do Fluminense. E para você, Hélio, qual dos três? É uma das disputas mais difíceis aí. Só que, assim, o Estevão se destacou demais, principalmente no jogo contra o Chelsea, quando o Palmeiras não estava tão bem e ele foi lá e tirou um coelho da cartola. Mas o que o John Arias fez nesse Mundial, ele tá brincando para ser o maior Mundial. Injustamente dedicado ao Paul Palmer. Mas pra mim, o voto aí é o John Arias. Eu acho que apesar de ser uma disputa muito equilibrada e de grandes destaques, pra mim é pouco tempo, porque o Arias, na minha opinião, ele foi o craque do Mundial. Eu sei que Palmer se destacou na final, João Pedro chegou chegando,
O Kivara, o Dembélé, os caras lá jogaram bem o Mundial, mas pra mim o John Arias foi... Dá pra usar o Martin também aí, que mencionar, jogou bem na Madrid. Mas pra mim foi o Arias. Sinceramente, eu acho que ele foi o grande destaque desse Mundial. Inclusive, eu acho que ele não recebeu o prêmio só porque o Fluminense não chegou na final, porque se tivesse chegado, não teria como. Com certeza. Isso é uma disputa nivelada por cima, né? Os caras jogaram muito, no futebol brasileiro já demonstrava, né, todo esse futebol e chegou no Mundial não tremeram não. O Gerson jogou muito, o Estevam, mas é de um Arias mesmo, é pouco tempo mesmo, foi um dos melhores do Mundial aí, pra mim tá na disputa ele, o Caicedo e o Enzo. Qualquer um dos três, se ganhasse ali melhor do Mundial, tava bem servido. Então, gol de Arias. Eu acho que o Mundial do Arias foi absurdo. O Estevam foi importante, mas ele deu uma sumida em alguns jogos. E eu acho que o Gerson não foi absurdo igual o Arias, mas ele não deixou cair o nível. E o Arias, ele foi caindo aos poucos porque ele foi cansando, na minha opinião. E eu não acho que é simples não, eu acho que o Gerson e o Arias é uma briga boa aí, mas eu vou do Arias. Porque foi absurdo, antes dele cansar, foi absurdo. Até que não cansou, era o único que... Sim, pois é. Ainda assim sobrou. Mas ele deixou cair um pouquinho o nível. O Gerson não. Mas eu vou de John Arias, porque quando ele estava bem foi melhor ainda. Eu acho que não é que ele caiu o nível, é que contra o Chelsea, por exemplo, o Fluminense não jogou. Mas ele deu uma entrevista. E Acho aí, que contra o Chelsea. Foi contra o Chelsea. Foi, que ele falou que... O time já estava desgastado. Teve um jogo que ele falou, tô ficando cansado, o time tá desgastado. Sim, foi contra o Hilal, eu acho que ele falou. Acho que foi. Nas quartas e no passinho. Mas eu vou de Arias. Agora nós vamos para a disputa com a vitória do Arias, né? Nós vamos agora para a disputa da ponta esquerda. Nós vamos com o Savarino, do Botafogo, né? Que apesar de algumas partidas ter jogado de meia, ele jogou mais na ponta esquerda, no esquema onde o Renato Paiva colocou o Ala no meio, né? E o Luiz Araújo, que mesmo com a falha que ele teve naquele último gol do Bayern de Munique, que onde destruiu... o terceiro também. Qualquer esperança ali, no terceiro gol também ele falhou, né? Ele fez um bom mundial, apesar disso. E o Paulinho do Palmeiras, que apesar da pouca minutagem, ele foi muito decisivo, principalmente contra o Botafogo, onde ele faz o gol na prorrogação, e o gol contra o Inter Miami, que evitou que o Palmeiras tivesse um vexame de ser eliminado na fase de grupos. E pra você, Hélio, qual dos três jogou mais? Desses três aí, eu acredito que, apesar de não ter sido titular, mas entrou decisivo, acredito que o Paulinho. O Luiz Araújo, o futebol dele, ele apareceu em alguns momentos, e o Savarino, eu não acredito que tenha feito um excepcional mundial não. Desses aí, o nível está um pouco baixo, mas eu acredito que o Paulinho, apesar de eu não gostar do futebol do Paulinho. Eu vou de Paulinho também, mais pelo poder de decisão que ele teve. Ele jogou pouco, estava machucado e entrou decidindo as partidas. Mas eu acho que o Luiz Araújo fez um mundial excelente também. O jogo contra o Bayern, assim, a gente pode dizer que foi falha, mas foi uma falha provocada, né? O Bayern pressionou demais, eu acho que faltou ali um pouco de experiência para o Luiz Araújo sapecar a bicuda para a lateral, fazer alguma coisa assim, mas não tentar sair jogando. Tentou ser preciosista, né? Tentou sair driblando também no quarto gol. Acho que ali foi mais provocado pelo Bayern do que uma falha individual dele, mas foi falha, né? Não tem como. O Savarino eu achei abaixo, eu acho que até o Arthur do próprio Botafogo fez um mundial melhor. Eu esperava mais do Savarino. Eu sei que o esquema do Botafogo também não ajudou. No Botafogo o grande destaque foi a defesa e o Igor Jesus na frente. E os outros não funcionaram muito bem. Então por isso o Paulinho jogou pouco, mas fez bonito. Apesar do Savarino estar sendo o melhor jogador do Botafogo, ele no Mundial foi muito prejudicado, igual tu falou, pelo esquema mesmo dele. Ele foi muito sacrificado naquele esquema do Botafogo, então não conseguiu render mesmo. Nenhuma partida acho que ele jogou bem. E o Luiz Araújo também fez um Mundial bom. Eu só não voto no Luiz Araújo pelos erros mesmo, mas porque ele jogou bem, se entregou muito fisicamente na marcação e tudo. Grandes golaços. Ele anulou o Olise. Foi, mas pelos erros eu vou votar no Paulinho pelo poder de decisão mesmo, porque
quando precisou, ele foi lá e decidiu um jogo importante e entrou no outro e fez outro gol de novo, então o Paulinho, é por isso. Eu acho que eu esperava mais o Savarino, desses três aí, o que eu achei que ia jogar melhor, o Savarino. O Paulinho jogou pouco, né? Ele foi muito decisivo, mas erra quem tenta. E eu acho que o Luiz Araújo foi o melhor dos três aí, porque taticamente ele foi muito importante. E ele tava em todas as jogadas, todos de defensiva, ofensiva, o Luiz Araújo estava dentro e correu muito. E eu acho que o Luiz Araújo jogou mais que o Paulinho, apesar dele ter decidido. Então, com a fim da votação, Paulinho ganhou a disputa para ser o ponto esquerda da seleção. E agora, na centroavância, coloquei o Igor Jesus do Botafogo, que eu acredito que sem ter sido o destaque do Botafogo, ali do meio de campo para frente, já chegou sendo vendido para o Nottingham Forest, teve uma despedida gloriosa, né, do Botafogo. O Bruno Henrique, do Flamengo, que apesar de ter sido banco contra o Chelsea, ele entrou e brilhou. Entrou e decidiu. Contra o Bayern também foi reserva, só que ele não conseguiu brilhar. E o Cano, do Fluminense, que poderia ter feito um Mundial melhor, né? Mas eu acho que apesar de tudo, o ainda jogou bem. Pra você, Hélio, qual dos três jogou mais? Desses três aí, eu acredito que o Igor Jesus, aquela partida contra o PSG, que ele fez o gol decisivo pro Botafogo, que novamente para mim foi a maior partida de um time brasileiro no Mundial. O Cano, muitas vezes ele começou na reserva nesse time do Fluminense, mas no meio da competição o Renato Gaúcho foi alterando. E o Bruno Henrique para mim fez uma partida boa, que foi contra o Chelsea. Contra o Bahia, para mim, ele não se destacou muito. E desses três eu acredito que o melhor atacante, o 9, que eu chamaria para o meu time no Mundial, com base na atuação, seria o Igor Jesus. O gol de Igor Jesus também foi o grande destaque do ataque do Botafogo. Fez uma partida absurda contra o PSG, não só pelo gol, mas ele também, quando o Botafogo precisava, ele segurava a bola no ataque, se virava muitas vezes sozinho, jogou demais. E outras partidas também, na estreia fez o gol da vitória do Botafogo. E o Cano, pra mim, ele fez o gol contra a Inter, mas o Mundial, pra mim, dele foi, entre os jogadores fluminenses, o mais fraco. Porque ele estava brigando com a bola. A bola batia nele e voltava. A bola só prosseguia o Fluminense quando caía nos pés do Arias, na frente. Não caía no pé dele, tchau. E o Bruno Henrique foi ok, entrou bem ali contra o Chelsea, não foi titular contra o Bayern, não conseguiu se destacar muito. Acho que na primeira partida, não me recordo, acho que ele também não foi titular. Pra ser sincero, eu não sei se ele foi titular em alguma partida nesse Mundial. Mas de uma vez ou outra ali ele entrou bem, então foi ok. O Igor Jesus pra mim foi o grande destaque desses três. Eu concordo, pra mim é o Igor Jesus. O Igor Jesus no Botafogo, todas as partidas do Botafogo ele foi bem. Se entrega muito, faz pivô e pressiona o tempo todinho o zagueiro fica incomodado com ele lá na frente. Muito bom jogador. Inclusive, se tivesse uma convocação para a seleção brasileira hoje, para mim, os 9 convocados seria ele e o João Pedro. Também, o João Pedro jogou muito. Então eu vou de Igor Jesus. Dos três é Igor Jesus. O Bruno Henrique teve poucos minutos, mas eu acho que o Plata. O Platinha, se tivesse aí nessa disputa, não sei não, viu? Ele ainda ia perder, mas ia ter sido melhor do que o Bruno. Eu não sei se eu votaria no Plata, viu? Mas eu vou de Igor Jesus. Jesus. Não, Igor Jesus não tem Mano. No vídeo do canal que a gente fala, antes de começar o Mundial, eu falei mal do Igor Jesus, porque eu acho ele um camisa 9 de poucos gols. Limitado. Mas nesse Mundial ele rendeu muito. Mesmo Sim. sendo um cara de poucos gols, ele Se foi fosse extremamente talento importante. por talento aí, O Plata. eu colocaria o Bruno Henrique. Talento por talento. Talento com talento entre os Mas três, acho que é ele também. no Mundial, No Mundial, o Bruno Henrique foi mais decisivo, o Igor Jesus foi mais importante, mas o Plata é meio invisível também, ele é muito... mas aí o atacante é muito fazer camaleão, gol, velho. Eu sei, mano, mas ele, Importante. o que ele faz no meio campo, mano, ninguém percebe. Mas eu vou de Igor Jesus. Eu acho que pra mim, se o Plata fosse entrar, pra mim nem ia ser de centroavante não, ia ser de meia, de ponta, não sei.
E geralmente quando ele entra o mais avançado possível e ele fica revezando, virando meio campo. Ele fica movimentando. Ele fica fazendo meio campo e o Arrascaeta fica indo. Então, Mas com a- é Igor Jesus. com a vitória do Igor Jesus, né, agora nós vamos para a disputa do treinador, onde temos o Renato Gaúcho, e o Renato Paiva e o Felipe Luiz do Flamengo. E para você, era qual dos três? É uma disputa difícil, principalmente do Renato Paiva e do Renato Gaúcho, porque pra mim o técnico brasileiro desse Mundial foi o Renato Gaúcho, principalmente pela tática, o nó tático que ele deu na Inter de Milão, e também escutar os jogadores, que isso faz parte de um bom técnico, que não é só colocar a sua opinião ali, saber escutar os jogadores, principalmente naquela jogo contra a Inter, se não me engano, que o Arias foi pro ataque e o Cano, se eu não me engano, Foi o Everaldo. acho que foi o Everaldo, né? O Everaldo estava mais descansado, voltou para marcar. E menção honrosa aí o Thiago Silva aí, que também comandou bem o Fluminense. Então, Eu acho que os três técnicos fizeram um ótimo Mundial. A disputa para mim é por cima. Eu vou de Renato Gaúcho porque foi mais longe e surpreendeu mais. Porque o Renato Gaúcho ele tem a fama aqui no Brasil de ser treineiro. É aquele cara que não tem as táticas mais modernas, é o cara mais boleirão, mais paizão, mas por incrível que pareça, o cara só dá resultado bom. O cara fez um Grêmio, um time feio daquele. Ramiro e Fernandinho. Chegar ser campeão da Libertadores, Copa do sempre Brasil. chegava, E fez sempre o chegava Luan. nas competições. fez o Luan, Seu rei da América. seu rei da América. Cortez e Edilson na lateral. Colocou o Flamengo na final de 2021, que se tivesse ganhado tinha sido um time memorável também, porque o Flamengo jogava muito bonito, né? A defesa tinha um buraco ali, mas jogava bonito. Então eu acho que ele fez o Mundial acima. Mas eu fico com a menção, eu vou votar nele, né? Mas a minha menção rosa também para os dois outros, né? O Felipe Luiz deu um nó tático no Maresca, que foi também um técnico que se destacou muito no Mundial. Técnico do Mundial. Não, técnico Da campeão. FIFA. E o Renato Paiva também, até assim, a fase de grupos do Renato Paiva foi maravilhosa também. Muita gente não se agradou do jeito do Botafogo jogar, mas deu resultado, porque passou um grupo e ninguém dizia que ele passaria. Para mim, a decepção do Renato Paiva foi contra o Palmeiras. Acho que ele tinha que ter sido mais peitudo e pra cima, que talvez tinha conseguido passar. Então, acho que a disputa é por cima, mas o Renato Gaúcho, né, foi mais longe, surpreendeu mais. A disputa é por cima mesmo. Eu vou de Renato Gaúcho também, porque é uma surpresa muito grande aí. O Fluminense jogou um futebol bonito até. Saia jogando e tudo, bateu de frente com todos os times. Só contra o Chelsea que deixou a desejar ali, mas também pelo desgaste também, os caras já estavam muito cansados. E o Renato Paiva deu um nó tático ali no PSG. Foi uma surpresa bem grande ali, surpreendeu. O Felipe Luiz também foi muito bem também, igual falou contra o Chelsea e tudo. Mas é o Renato Gaúcho, foi muito bem. Ó, o Renato pra mim não foi surpresa. Eu falei que o cara é copeiro, disse que o Fluminense ia surpreender. E pra mim eu já esperava que o Renato fosse bem. E o fato de ter o Thiago Silva por trás tira um pouco do quão bom foi o Renato pra mim. E assim, tudo bem o treinador ser mais intuitivo, comandar a equipe de um jeito que não necessariamente é fácil de explicar o que ele fez e tal. Mas o fato do Felipe Luiz ser muito claro. Quando ele fala o que ele fez, o que ele não fez, é fácil de entender o impacto que ele tem nas mudanças que ele propõe. Eu vou no Felipe Luiz por isso. Porque é muito... Tu vê o Felipe Luiz, né? É muito objetivo, entendeu? Olha, eu fiz isso e aconteceu isso. Sabe? E o Renato eu já achava que ele ia bem. E ele foi bem com o Thiago Silva. E é difícil você entender o que ele faz. Tipo, ele não explica. E tudo bem, é um jeito de trabalhar, mas eu acho que o Felipe foi melhor.
Eu E acho o que- Fluminense foi melhor do Eu que o acho que o Flamengo. Renato ele faz muito também as coisas por debaixo dos panos. Exatamente. Porque ali mesmo, aquelas mexidas dele ali no Fluminense, a entrada do Hércules ali, não foi o Thiago Silva que foi lá e pediu pro Hércules entrar. Eu entendo que ele é bom. Eu acho que E o é assim- Renato Gaúcho não é que ele faz por Mas debaixo ele- dos panos, é porque assim, muitas vezes o feijão com arroz bem feito funciona. Sim. E ele tem essa. Sim. Ele arma o time ali, ele vai muito na conversa, ele é um ótimo gestor Só de que, tipo grupo. assim, é porque é difícil E de eu falar acho no que isso vídeo. ajuda, tudo isso ajuda, né? No rendimento do time. É difícil explicar por vídeo, mas a ideia que eu quero explicar é que o Felipe Luiz ele é mais operacional. É que, tipo assim, eu entendi. Meu, O Felipe Luiz ele tem Não um é porque impacto o Felipe maior é no bom, time. é o que ele faz, a gente consegue entender o que ele faz, inclusive Aí criticar deixa- o que ele faz. Ele deixa mais claro. Tá né? lá Qual que é o mesmo, plano ó. de jogo dele? O plano de jogo dele Entendeu? é esse, ele vai fazer isso. Eu acho que ele tem Tipo, uma identidade maior do que isso. Mas não falta de identidade pro Renato. Mas Não, é moral, porque né? o trabalho dele é intuitivo. Mas é porque o Renato Gaúcho, pra mim, ele é um treinador. Isso não é um defeito, mas Não ele, é. pra mim, ele é um treinador cobra coral. Sim. Ele se adapta onde ele Aham. chega. Às vezes Sabe- é com Mas, 2 por meses, exemplo, 3 meses. É o que com 5 o Você só- Scaloni fez com a Argentina, na Copa de 2022. Mesma coisa que o Renato Gaúcho fez nessa Sim. Copa. Foi Eu não mudando. conheço o Cada Scaloni. jogo ele mudava. Eu não conheço o Scaloni, mas a diferença que eu quero frisar é que, tipo, o Renato precisa do Renato pra acontecer. O Felipe não. Pega as coisas que ele faz e faz. A comparação Sacou? também. Mas uma coisa O que eu gosto Felipe- do Renato é que ele recupera muito jogador que já tá. O Renato. Gestor. Por causa do Renato. Não porque você sabe o que ele faz. Que ninguém sabe. Entendeu? Essa ideia que tu falou aí. O Felipe Luiz ele usa conceitos operacionais. Você pega e manipula. E aprende com o Felipe. Com o Renato não, você bota a fé dele e é isso. Não, essa, E é bom, e dá certo. essa ideia que tu falou aí cabe muito pra comparação Guardiola e Ancelotti. Também. O Guardiola, Aham. tu sabe, tu Os vê dois esse são plano foda. dele certinho ali. O Ancelotti já não tem Não tem. esse plano todo. Pega a bola, Exatamente. joga no gol. E os dois têm Mais resultado uma muito intuição. bom. E os dois têm Segue mais resultado. intuitivo. Uma não é É. melhor que a outra, sacou? Mas tipo, ele fala, ó, tirei o Arrascaeta, coloquei o Plata, fiz isso, e aí aconteceu, pô. E, saca? Não fica na magia. Isso pra mim faz o Felipe É Luiz ser concreto. o melhor treinador. Porque Pois é. pra mim essa é a função do treinador. Mas eu acho que essa questão do Renato Gaúcho, esse jeito dele de lidar com os jogadores e de também lidar com o jogo, é um diferencial pra ele. Então, Ele é um cara com que certeza. se botar, eu acho que assim, ele não tem tática, taticamente falando, a tática de cada um, ele não tem tática para brigar na Europa. Mas essas outras características dele faria ele ser um treinador que bateria de frente também, né? Inclusive, essa imprecisão do Renato é muito boa pra Copa. Sim. Porque O outro você time não precisa sabe. fazer conta, você precisa unir. A motivação ela é muito mais importante na Copa do que na Liga, no campeonato. Deus, como que o outro time vai estudar um caba desse? Entendeu? Como é que isso do Renato? Também é outro ponto. Agora o Felipe não, você sabe. Tipo, o que ele faz. Tá aqui a nossa seleção na tela, onde ficamos com o Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, na zaga Thiago Silva e Alexander Barbosa, Piquerez na lateral esquerda, o meio campo do Fluminense, né, com Hércules, Martinelli e Nonato, e na frente Arias, Paulinho e Igor Jesus, e de treinador Renato Gaúcho. E eu queria que você comentasse aqui, ó, onde você acha que a gente errou, onde você faria alteração e que jogador você colocaria, tá? E é isso aí, viu? Acompanha o nosso canal, curte, comenta e compartilha. Até mais. É nóis. Se quiser curtir, curte. Se não quiser, morre das contas.